Bem-vindos ao módulo 2 do curso de programação Java na prática. Nesse módulo, nós vamos ver um pouco de programação orientada a objetos, vamos falar sobre classes, métodos, vamos falar também sobre variáveis, passagem de parâmetros, tipos de dados, palavras reservadas, referência this e, obviamente, muitos exemplos explicados linha a linha. Características da programação orientada a objeto. Reutilização de código. Pessoal, essa é uma característica básica e é rapidinho. O programador vai usar várias vezes o mesmo código. Concentração de tarefas. Essa é muito importante, show de bola, mas também é rápido. Cada classe vai efetuar a sua tarefa. Por exemplo, um programa lá de calculadora vai ter uma classe multiplicação, uma classe divisão, uma classe soma. Se você tiver que fazer uma alteração, vai ser só naquela classe soma, vai ser só naquela classe subtração, por exemplo. Encapsulamento. Essa é muito importante. Pessoal, esse encapsulamento nós podemos entender como ocultar. Terão algumas características do programa, do projeto lá, da classe, que nós não vamos precisar que o usuário veja. Fazendo uma analogia clássica, que é o seguinte: o liquidificador. Você sabe como aumenta a potência, como bota o copo, mas não sabe como funciona o liquidificador lá dentro. Por quê? Porque o fabricante ele encapsulou, ele ocultou algumas funções do liquidificador que não são interessantes para o usuário. Então isso também vai servir aqui para a nossa programação. Algumas características da classe não vão ser visíveis para o usuário. Elas vão estar encapsuladas. Herança. Muitas vezes um determinado objeto, que é uma classe no caso, ele vai herdar características de outros objetos. Uma analogia para ficar claro. Um carro Golf herda algumas características de um carro Gol. Ambos são carros da Volkswagen, mas ambos têm portas, ambos têm roda, motor. Mas algumas características são diferentes. Por exemplo, a potência do motor, o consumo de combustível. Mas o Golf ele herdou algumas características do Gol. Portas, motor, banco, por exemplo. Isso é a herança. Uma classe vai herdar algumas características de outra classe. E o polimorfismo, que é a característica que um objeto irá se comportar de várias formas diferentes. Pessoal, essas características elas são importantes e eu vou abordá-las aí durante o curso nos nossos códigos. Vocês vão entender melhor na prática. Agora vamos fazer um exemplo e explicar algumas coisas aí dentro desse exemplo. Bom, abra lá o Eclipse e entre naquele seu código, nosso primeiro código que a gente fez no módulo passado, que é o primeiro exemplo. Tá aqui. Assim que você entrar no Eclipse, basta abrir aqui, ó, e vai estar aqui dentro do pacote default como a gente fez. É só abrir, como eu já falei, o meu tem vários códigos, mas o seu tá bem aqui, ó, primeiro exemplo. Abre ele, clica duas vezes e pronto, tá bom? Bom, vamos explicar agora aqui o que está acontecendo. Primeiro, você tem a nossa classe pública obrigatória. Lembrando, eu vou falar isso muitas vezes, pessoal. Todo arquivo Java tem que ter uma classe pública, tá? Essa classe pública tem que ter o mesmo nome do arquivo. Tá aqui, ó. Primeiro exemplo, nome da classe, primeiro exemplo. Abre e fecha chaves. O que é isso? O escopo da classe. O que tiver aqui dentro pertence a esta classe. As chaves, é aqui na verdade, as chaves delimitam o escopo da classe, ok? Na linha 4, nós temos o nosso método min. O método min ele é obrigatório para classes que serão
executadas. No nosso caso aqui, nós vamos executar essa classe, então tem que ter o método min. Detalhe, essa linha toda, ó, public static void min string args, nós vamos chamar de assinatura do método. Essa é a assinatura do método min. Detalhe, pessoal, macete. Lembra que a gente fez o siso, vou fazer de novo aqui, ó, o siso pro comando system.out.println. Lembrando como é que faz? Digita siso, Ctrl espaço. Feito isso, ele dá a linha de código completa. Lembra disso? Vamos fazer agora o do método min. Olha só, mesma coisa, atalho aí, um comando de atalho para o método min. Eu vou apagar aqui só para fazer, tá bom? Olha só, min, digita min e Ctrl espaço e dá enter. Pronto, tá feito todo o código. Deu para entender? De novo, vou voltar aqui, digita min, Ctrl espaço e dá enter. Pronto, eu tenho todo o código. Percebe que ele já me dá o escopo aqui, ó. Então eu tenho que usar esse escopo, beleza? Eu vou tirar essa chave aqui só para servir de exemplo aí do método min. Voltando. Aqui na linha 6, nós declaramos uma variável. Isso a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco. Declaramos a variável x com o tipo int. Esse int é de inteiro, então esse x vai ser um valor inteiro, ok? Essa linha aqui, ó, é linha de comentário. Essa linha de comentário, o que é um comentário? Um comentário, ele não interfere no código. Então, se eu tiver comentário, se eu não tiver, tanto faz para o Java, para o Eclipse. Ele não vai interferir no código. Detalhe, essa barra significa comentário de uma linha. Então, o que eu digitar aqui, ó, o que seja, eu posso digitar e nem preciso do ponto e vírgula. Aqui também, ó, outro comentário de uma linha só, barra e comentário de uma linha. Então eu posso digitar à vontade que não vai interferir no código. Esse cara aqui, o barra asterisco, é comentário de mais de uma linha. Percebe que eu tenho duas linhas aqui, ó, agora. Então eu abri, fechei, ó, barra asterisco e fechei aqui agora, ó, asterisco barra. Pronto, eu posso digitar qualquer coisa aqui entre essas linhas. Eu posso fazer isso aqui também, ó, dar um enter aqui, ó. Eu dou um enter e sai digitando, ó, qualquer coisa. Isso aí também é só comentário. Então o que estiver dentro dessa barra asterisco e desse asterisco barra é comentário de mais de uma linha e não interfere no código. Eu digito o que eu bem entender, ok? Voltando. Entendido o que é comentário, voltando. Eu declarei uma variável x do tipo int, que é o tipo inteiro, que daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, e fecha o comando com ponto e vírgula. Obrigatório esse ponto e vírgula. Peguei a variável x que eu já tenho aqui, ó, da linha 6, e atribuí o valor 20. Eu posso botar qualquer valor lá que eu quiser, tá bom? E aqui na linha 14, com o comando system.out.println, desculpa, tá certo, system.out.println, que a gente já conhece, eu vou exibir na tela do Eclipse o texto. Que texto? Agora tem uns macetezinhos aqui. Olha só, o que estiver entre aspas é texto. Tá bem aqui, ó, eu já executei. Tá bem aqui, ó. Isso aqui tá entre aspas. E quem é esse 20 aqui? É a variável x, que a gente atribuiu o valor 20 bem aqui na linha 7. Beleza? Detalhe, né? E professor, e esse raio desse mais aqui? Pessoal, é o seguinte, esse mais, na verdade, não é um mais. Esse mais, no caso aqui, ele vai ser entendido como concatenação. O que é uma concatenação? Se liga nesse termo. Uma concatenação é uma junção. Eu estou juntando esse texto, entre aspas,
com a variável x, com o valor da variável x. A gente tem o mais, que é o soma, né, que todo mundo conhece, beleza. Mas nesse caso aqui, que ele está dentro do system.out.println, ele vai ser entendido como concatenação, ok? Vai ser uma junção do texto com a variável x. E percebe que a variável fica fora da aspas, porque dentro da aspas é só texto, beleza? Digamos, olha só, aqui tem x, que é o texto x, está aqui ele, ó, e aqui tem x, que é a variável x, que é o valor 20, ok? Executando, dá F11, ou clica aqui no verdinho, tanto faz, e ele vai executar aqui no console do Eclipse. Para treinar, você pode rapidamente aí mudar o valor, por exemplo, ó, eu botei 50 aqui no x, dei Ctrl S e vou executar F11 e pronto, ele aparece aqui o valor 50. Deu para entender? É só o nosso segundo exemplo, a coisa vai melhorar aqui daqui para frente muito ainda, vamos ver muito código, falar muito ainda aí sobre códigos no Java, ok? Pacotes, classes, métodos e atributos. Pacote ou package, e é melhor se acostumar com esse termo package em inglês, né, que é o comando mesmo, tá? Um pacote é um conjunto de classes, então as classes vão estar dentro dos pacotes. No nosso caso lá, agora nós temos o pacote default, padrão. Uma classe é um tipo de dados que representa uma estrutura e é definida pelo programador. Lembrando que a classe ela é um objeto especializado. Por exemplo, eu tenho uma classe de conta corrente. Nessa classe eu realizo as seguintes ações: eu crio uma conta corrente, eu excluo uma conta corrente, eu deposito um valor na conta corrente, tá? Então ela é especializada, beleza? Assim eu podia criar uma outra classe criando uma conta poupança. E a classe conta poupança, ela seria especializada em criar uma conta poupança, excluir uma conta poupança, botar dinheiro lá em uma conta poupança. Então uma classe ela é especializada, tá? Dentro dessa classe nós vamos ter os métodos. O método é uma ação. Por exemplo, na classe conta corrente nós temos a ação criar conta corrente. Essa ação criar conta corrente é um método, ok? Por convenção, o nome tem substantivo nele. Por exemplo, outro, depósito. Dentro da classe conta corrente nós temos o método depósito, que você vai usar para depositar valores. Então, o método depósito realiza uma ação. Então, o método vai ser sempre uma ação, que vai estar dentro de uma classe, ok? Observação: o método, a assinatura de um método, sempre tem o parêntese no final dele, beleza? Atributos ou campos são as características desse objeto. Por exemplo, o campo idade, endereço, telefone, no caso da conta corrente, o campo saldo, o campo data de criação, o atributo, né? O atributo nome do titular, idade do titular da conta, telefone do titular da conta e assim por diante. São as características do objeto, tá? Por exemplo, fazendo uma analogia clássica que tem em livro com a planta de uma casa. A planta da casa seria a nossa classe. As casas que nós criamos a partir desta planta seriam os objetos. As características dessa casa, como tamanho, cômodos, cor, altura, seriam os atributos. Ou seja, a partir de uma classe eu posso criar vários objetos com vários atributos. Uma observação importante: também podemos dizer que um objeto é uma instância de uma classe. Se acostuma com esse termo instância, a gente vai ouvir até o final do curso agora.
A casa que a gente criou a partir da planta da casa é um objeto, que também pode ser chamado de instância, ou seja, instância da classe, tá? E eu te vejo no próximo vídeo, módulo 2, parte 2, onde nós vamos aplicar essa teoria aí de classes, métodos, atributos. Agora a coisa vai começar a ficar mais interessante. Te vejo lá então. Tchau!